Boa tarde a todos os presentes e os que nos acompanham online, sejam bem-vindos. Hoje vamos ter como palestrante o Geraldo Souza Medeiros, professor homeopata e membro da Sociedade Teosófica. Ele vai nos falar sobre botânica oculta, magia, ritual e simbolismo. Os objetivos da Sociedade Teosófica são, primeiro, formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. O segundo é encorajar o estudo da religião comparada, filosofia e ciências. E o terceiro é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Agora vamos nos preparar para fazer a nossa palestra, a palestra de hoje, né? Fazendo uma pequena pausa meditativa. Vamos fechar os olhos, fazer uma respiração suave e profunda, acompanhando comigo a invocação de luz e amor. Que a luz que emana do centro do universo ilumine todas as mentes humanas e todos os outros seres do planeta. Que o amor que emana do centro do universo se expresse através de todos os corações e que este amor preserve a vida na Terra. Que a vontade que permeia o universo guie as vontades dos homens para um propósito de vida mais abrangente. Que a luz, o amor e o poder universal estabeleçam o equilíbrio na Terra. Namastê, e vamos à palestra do Geraldo. Boa tarde a todos. Então, hoje a gente vai desenvolver um tema, botânica oculta. Eu baseei esse trabalho em várias obras, né? E que a principal delas é do Paracelso, né? As plantas mágicas, botânica oculta. E também é um autor aí, o Crown, William Crown, Propriedades Ocultas das Ervas e Plantas, Seu Uso Mágico e Simbolismo Astrológico. Então, aí eu vou até contar com a colaboração da Regina para ajudar nessa empreitada aqui. A Eliette Fagundes, né? Foi minha professora na parte de homeopatia, juntamente com o José Alberto. E eles têm uma obra muito boa, que é Hipócrates e a História da Medicina. E o José Alberto Eliette é a ciência da homeopatia. E a Lúcia Bartolo vai dar algumas informações para a gente a respeito do Dr. Bach, né? Vivendo nos passos de Bach. E o Richard de Gerber vai ser testemunha de tudo isso que a gente vai falar, né? Então, ele vai testemunhar para a gente, então, tudo isso que a gente vai conversar com vocês aqui. Então, a gente vai falar muito, assim, de mitologia e magia. A mitologia, então, é a narrativa de uma criação, sendo uma representação coletiva, transmitida através de gerações, e que relata uma explicação do mundo e expressão do mundo e da realidade humana. O mito é o nada que é tudo, Fernando Pessoa, né? Os povos da antiguidade conheciam as propriedades ocultas das ervas, as quais acreditavam efeitos metafísicos sobre os aspectos mais sutis do homem, fato considerado imaginário pela ciência materialista atual. O mito leva à prática ritual,
A magia está aos olhos de quem vê, de quem a vê e respeita, né? Quando a gente vai falar da botânica oculta, a gente tem que lembrar que a humanidade é a Terra, né? Da Terra saem os vegetais. Por que saem os vegetais? Porque ele está tirando da Terra o quê? Tudo aquilo que o ser humano e os animais precisam, né? Quer dizer, nós precisamos do ferro, nós precisamos do potássio, precisamos de tudo, tudo é tirado da Terra, né? Então, nós já fomos também mineral, né? Por isso nós precisamos dos minerais para continuar a nossa vida. Agora, acontece hoje, né, na humanidade toda, com essa situação que nós vivemos aí de celular, internet, de modo geral, que a falta de percepção, então, e a negligência nossa, né, que temos com as plantas, né, ao nosso redor, e muito mais com o planeta, é o que faz com que a gente vê tudo é mato, tudo é insignificante para a gente. Então, hoje, você passa numa rodovia, você, nossa, que matagal, né? Você passa num terreno baldio, nossa, olha só que é só mato que você vê no terreno baldio. Então, essa incapacidade nossa é justamente pela evolução tecnológica, né? Evolução mais materialista, né? Então, você não enxerga que você... Outra coisa, uma criança hoje, ela dificilmente ela sabe como que de onde vem a maçã, né? Ela nunca viu um pé de macieira, nunca viu um pé de limão, nunca viu um pé de manga. O pé de manga ele é um pouquinho mais frequente, né? Mas é tudo comprado no supermercado, já tudo com a frutinha lá prontinha, né? Já veio tudo já montada, né? Então, essa dificuldade em perceber os aspectos estéticos e biológicos exclusivos das plantas, a gente está perdendo essa oportunidade, né? Essa ideia, desde 1999, né, dois escritores aqui, eles estão trabalhando em cima disso. Em 1999, já havia muito essa coisa da pessoa achar que tudo coloca num plano muito inferior às plantas, né? E sendo que sem as plantas, né, nós não conseguiríamos viver, né? O xamanismo, então, vamos pensar neles, quer dizer, então, pensando, então, em termos dos indígenas, todos os povos primitivos, vamos pensar assim, né? Que nós chamamos, às vezes, erradamente de selvagem, né? Que é uma coisa que eu acho que não... Então, é a prática espiritual mais antiga, com o uso das plantas medicinais. O xamanismo celta se perdeu por volta do século VI depois de Cristo, pelo advento do cristianismo, numa época em que tudo era relacionado com o paganismo, tinha que se esconder, né? Tinha que desaparecer, não podia aparecer publicamente, nem falar nada de planta. Aí, lá no Tibete, na Índia, na China, na Mongólia, então, por essas regiões aí, foi onde que se deu o maior, né, uso ininterrupto do uso das plantas, das ervas, de modo geral. O ser humano, na multiplicidade de seus órgãos, não é nada mais que um e parte integrante do cosmos, né? De acordo com essa mentalidade antiga, onde está a Ayurveda, né? Está toda essa prática que a gente conhece aí, né? Os Vedas, por exemplo, têm mais de 6.000 anos, né? Alguns livros falam 12.000 anos, né? Qualquer coisa, qualquer substância natural é um remédio. Não existe nada na natureza que não seja remédio nesse mundo. Esse charaka é um dos que fez todos os escritos da Ayurveda, né? Tudo da Ayurveda deve a ele. No Oriente Médio, lá, 3.000 anos de Cristo, placas de barro no Oriente Médio registram importações de ervas para a Babilônia. O historiador grego Heródoto, né, mencionou em seus escritos que muitos babilônios eram médicos amadores, e os doentes se ajoelhavam ou deitavam no chão e pediam conselhos ou indicações de ervas a quem passava. O número de plantas catalogadas na Babilônia abrangia por volta de 1.400 espécies, segundo o relato do historiador Heródoto. Lá no Egito também nós temos aqui as práticas, né, com registro, né? O primeiro médico egípcio, Inhotep,
Neotec, 2980 a 2900, né? Antes de Cristo. Era um sacerdote, grande curandeiro e primeiro médico egípcio conhecido. Utilizava as ervas medicinais em seus preparados mágicos. Os papiros de Ebers do Egito foram um dos herbários mais antigos que se tem conhecimento, datado de 1550 a.C., ainda está em exibição no Museu de Leipzig, com 125 plantas e 811 receitas. Agora vou falar do chamado grego, o deus grego da medicina, né? Ele tem aí o nome dele Asclépio ou Esculápio, né? De Cos. Esculápio é do grego e Asclépio do romano, né? Na época. Era dotado de poderes extraordinários na arte de cura. E tratamento era baseado em banhos, jejum, chás, música, teatro e jogos. Uniu os dois ensinamentos, corpo e espírito. Transmitiu ao homem uma síntese sobre as leis da vida e da cura. Ele cura as feridas para que a vida flua. Os templos de Asclépio eram dedicados à cura. Dentro deles havia um misterioso labirinto onde era guardada a serpente, que simboliza a vida, a sabedoria, a transformação. A serpente se enrola no bastão de cura, né, que é segurado por Asclépio. Então, aqui, olha o Asclépio, né, o cajado, né, e a serpente. O Asclépio, a gente tem aqui uma colocação muito interessante. A origem dessa serpente, né, que é o símbolo hoje, né, é o símbolo que é usado, então, para a medicina, né? Simbolicamente representa para a medicina. Então, aqui na história ele fala assim, olha, Higino, em seu livro, conta-nos que foi observando as serpentes, que o deus da medicina descobriu o segredo de ressuscitar os mortos. Estando um dia Asclépio perto de um enfermo, uma serpente enrola-se em torno de seu bastão. Ele matou-a, mas imediatamente apareceu outra serpente trazendo na boca uma erva em que ressuscitou a primeira. Observando esse fato, se apercebeu das maravilhas, propriedades que essa erva possuía e começou a fazer uso dela. Esta é uma explicação dos seus poderes de ressuscitador. Porque, segundo Plínio, né, a serpente se renova trocando de pele, assim como o homem se renova pela medicina, pois os remédios lhe dão como que um corpo novo. Foi assim que a insígnia da serpente, enrolada no cajado de Asclépio, passaram a história como símbolo do patrono da medicina. Então, aí essa história é contada aqui a história da medicina. Isso aqui é um livro que a gente tem lá que dá essas informações. Aí, continuando aí, olha, nós estamos lá, nós estamos, né, chegando nas proximidades aí do Paracelso. Tales de Mileto, lá em 624, 546, que é o nascimento dele, os templos de cura e também Pitágoras. Os templos de cura expandiram em toda a Grécia com a utilização de ervas. Tales de Mileto, né, e Pitágoras reuniram essas receitas e a civilização grega buscou mais conhecimento de ervas na Índia, na Babilônia, no Egito e até na China. Aí vem, então, olha, já quase na mesma época, aí veio Hipócrates. Hipócrates, então, pai da medicina. Então, nós temos Deus grego da medicina e agora, então, Hipócrates. Olha só, o deus da medicina era de Cos. Cos é uma ilha grega, né? E o Hipócrates também é da mesma ilha. Então, a energia aí, né, que vem apoderada do Hipócrates, o Hipócrates, então, veio o quê? Veio dar uma organizada nessa parte teórica da própria medicina, né? Da própria a cura. O homem é uma parte integral do cosmos, e só a natureza pode tratar seus males. Que seu remédio seja o seu alimento, e que seu alimento seja o seu remédio.
A natureza do indivíduo doente deve ser semelhante à natureza da substância curativa. Essa frase aí faz lembrar o quê? Semelhante cura semelhante, né? Aí já vem o Hahnemann lá na frente para poder dar uma organizada nisso aí, né? Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Quer mudar de vida? Se estiver disposto a mudar. Existem doentes e não doenças. Então, é nós que somos, né? Nós adoecemos, né? Aí, o que acontece? Então, aí vem... vamos começar pelo século já cristão, né? Era cristã romana, proibições canônicas. É sabido que, segundo a medicina dos antigos, as condições astrológicas no mundo da colheita das plantas influíam extraordinariamente sobre as virtudes das mesmas. Ditas práticas eram terminantemente proibidas pela Igreja, com aplicação de penitências rigorosas. Aí o Paracelso já, né? O Paracelso era protestante, né? E ele era da Suíça, então ele não estava sob o jugo da Igreja. Na era cristã romana, na Europa, a difusão do uso das ervas como cura foram dificultados pela Igreja, pois o clero não via com bons olhos o tratamento das doenças através das ervas e encarava a doença como um castigo necessário ao ser humano. A Igreja romana condenava a colheita de plantas medicinais, a alquimia e as curas espirituais, porque toda a ciência era muito invalidada pela Igreja Aí veio o Galeno, né? O Galeno ele nasceu lá por 129, no século II, né? Já depois de Cristo. Ele é considerado o pai da farmácia. É o princípio dos contrários, né? O antibiótico vem de Paracelso, o antibiótico, né? O princípio dos contrários, né? O semelhante cura semelhante. É o princípio contrário. Ele é um médico grego de família rica, olha só podia ser, né? Desenvolveu seu trabalho em Roma, sistema terapêutico racional, né? Sistematizou as matérias-primas na preparação dos medicamentos, anatomia e fisiologia usando animais, porcos, macacos, ovelhas e cabras, né? E outros animais, né? Dissecações de cadáveres humanos, né? A Igreja Romana aprovou as teorias e práticas de Galeno. Hoje, o modelo alopático de Galeno é a medicina oficial no Brasil, e o modelo hipocrático é considerado complementar e integrativo. Então, os modelos hipocrático é de Hipócrates, né? Aí veio o Renascimento, né? No século XV, então, durante o Renascimento, as ervas que curam chegaram em sua era dourada. A cura para inúmeras doenças foi descoberta a partir da observação dos resultados dos remédios à base de ervas e plantas em geral. Espírito renascentista. Em 1483, nasceu, então, Lutero, né? 10 anos depois, nasce Paracelso. Em 1550, vem à luz o famoso médico e filósofo milanês Jerônimo Cardano. E em 1517 nasceu o célebre cirurgião Ambrósio Paré. Nicolau Copérnico, astrônomo revolucionário. Então, houve essas pessoas aí que eram contemporâneos, então, né, do Paracelso. Tudo eclodiu de uma só vez, numa concepção religiosa, nova concepção religiosa, nova filosofia, novas ciências e uma grande renovação do mundo da arte. O Paracelso nasceu lá em 1493, né? E morreu em 1541. Ele viveu 48 anos. Mas o que esse homem produziu, né? 48 anos. Ele nasceu muito doentio, ele era muito doentio, logo que nasceu, né? Aí o pai dele era médico, né? Aí também o pai dele já estava meio desconfiando que não dava para fazer a medicina galena. Então, ele partiu para aqui. Ele partiu com o filho em excursões pela natureza. Então, passou dias e dias no meio da mata, no meio das florestas e tal,
Foi aí que o Paracelso realmente adquiriu toda essa coisa, essa energia das plantas. Autêntico estudioso, filósofo famoso, alquimista, célebre médico revolucionário, místico, sensitivo e clarividente. Como místico, se esforçou para adquirir a união de sua alma com o Espírito Divino, a fim de poder conceder o funcionamento desse Espírito universal dentro da natureza. Então, essa vivência que ele teve com o pai dele, né, nesse período, foi muito produtivo para ele mudar, ele encarar esse mundo que ele iria agora viver, né? Ele não casou, né? Viveu sempre numa vida só nessa pesquisa mesmo. Ele enfiou a cabeça nisso aí, né? Era um místico e um cabalista perfeito dentro do mais puro espírito cristão. Se queremos buscar a Deus, isso aí fala do Paracelso. Se queremos buscar a Deus, devemos buscá-lo dentro de nós, pois fora de nós jamais o encontraremos. O amor e a fé são a mesma coisa. O amor deriva da fé e o verdadeiro cristianismo se revela no amor e nas obras do amor. A medicina se fundamenta na natureza. A natureza é a medicina e somente naquela devem os homens buscá-la. Nenhum médico pode afirmar que uma doença é incurável. Se isto afirmar, está renegando a Deus, renegando a natureza. Desaprecia o grande arcano da criação. Não existe nenhuma doença, por terrível que seja, para a qual Deus não tenha previsto a correspondente cura. A botânica oculta de Paracelso, né, então, vai ainda continuando aqui, olha, ele foi descobridor da gama dos princípios cosmogônicos, as forças vitais em constante evolução e a secreta dinâmica da botânica oculta. Em 1510, na Universidade da Basileia, renunciou alteineiramente combater os sábios guardiões petrificados da ciência oficial e partiu para a busca da verdade e não da arrogância. Ele já era médico nessa época, já tinha formação médica já. Ele abandonou tudo aquilo que estava lá, que ele viu na universidade, né, na Basileia, e partiu, então, para a natureza agora. Paracelso, né, dentro da botânica oculta, para se conhecer a fundo o mundo das plantas do ponto de vista do ocultismo, se torna absolutamente necessário estudá-las em suas relações com o macrocosmo, que é o universo, e com o microcosmo, que é o homem. Aí o Paracelso, então, passou a fazer um estudo mais assim, né, a constituição estática da planta, né, colocando aí, então, esses pontos que vocês estão vendo aí, mais uma linha mais, assim, racional, né? Então, uma matéria, quer dizer, a planta, a constituição dela, então, seria uma matéria formada de luzes e trevas, água, caótica, vegetativa. A alma do vegetal, ou semente corporificada, tem o poder específico e força vital. Uma forma, princípio ativo ou fogo. Uma matriz, que é a terra, intelectiva. Uma essência universal e primitiva que representa as 4 fases do movimento: a fermentação, a putrefação, a formação e o crescimento. E um movimento que determina as 4 fases: o corpo da planta. Falando agora da fisiologia vegetal, então, grão, semente, né, a árvore começa a manifestar-se desde o momento em que o grão foi submergido em sua matriz natural, a terra. Raiz, estômago da planta, vai à procura da matéria alimentícia, é um ato voluntário. Porque a planta, veja bem, como ela tem que coletar tudo aquilo que tem na terra, então a raiz, ela realmente caminha pela terra. E outra coisa, se você deixar o alimento, se tiver um alimento muito longe, ela vai estendendo a raiz para chegar até lá. Então, a planta ela tem realmente essa coisa de movimentar, mas movimentar na terra, a raiz, né? As folhas, pulmões da planta, buscam o ar livre, a luz e os gases necessários à renovação da energia, que deve proporcionar virtudes
a matéria interior dos tecidos. Caule, aparelho circulatório, os vasos contêm a seiva ascendente, o ar absorvido pelas folhas. Flores, lugar dos aparelhos de reprodução. Então, aí ele vai colocar para a gente algumas coisas muito interessantes, né? Plantas e animais. Plantas e animais, então, são modificações da matéria organizada. Todos participam de uma mesma essência, e o atributo distintivo nos é desconhecido. O motivo geral da vida terrestre, no que se refere aos reinos mineral, vegetal, animal e humano, aparece como o esforço gigantesco de um poder organizado à natureza física, passando da imobilidade, né, que seriam os metais, né, o mundo mineral, né, característica do reino mineral, pela individualização, que são os vegetais, o movimento espontâneo, os animais, até o movimento do livre-arbítrio, que é o homem. Quer dizer, eu movimento se eu quiser, né? Ele movimento se quiser. Os animais já têm um movimento espontâneo, movimento à procura de alimento, procura disso, daquilo. Então, aí vocês estão vendo, por exemplo, os reinos, né? Colocados numa posição tal, né? O reino mineral, né? Que a gente, dentro da filosofia, nós somos minerais, né? Depois tem o reino vegetal, o reino animal e o minal, né? O reino minal. Paracelso, então, aí falando da fisiognosia vegetal. É ciência das correspondências astrais, que permite conhecer, por seu aspecto exterior, as forças secretas de cada uma das plantas. Cada planta é uma estrela terrestre. Suas propriedades celestes se acham escritas nas cores das pétalas e suas propriedades terrestres. Na forma das folhas, toda a magia se encerra nelas, já que, em seu conjunto, as plantas representam as potências dos astros. Paracelso, elementos de astrologia. Aí, Regina, vamos dar uma olhadinha aqui, né? O Paracelso, vamos conferir com ele. Tanto os planetas como as 12 constelações do zodíaco têm analogia com a vida animal e vegetal do nosso pequeno mundo. O zodíaco é a faixa imaginária na qual se acham as 12 constelações percorridas aparentemente pelo Sol durante um ano ao redor da Terra. Paracelso comentando isso aí, né? Palavra dele. Aí o Paracelso monta, essa tabela também veio da obra dele, né? Aí ele monta esse quadro, e eu acabei tirando o xerox, ficou meio tortinho aí, né? Desculpa. Plantas de terra, olha, perfume suave, né? Sabor dos frutos açucarado, amarela, ondulada, pequeno. Plantas de água, nenhum, não tem perfume nenhum. Sabor ácido, né? Cor esverdeada, trepadeira, caule pequeno, frutos grandes. Plantas do fogo, penetrante, picante, encarnado, retorcido e médio. Plantas de ar, desagradável, azedo, azulado, delgado, é muito alto, né? Planta muito alta. Aí ele coloca, olha, o mesmo quadro, Paracelso, né? Ele coloca lá, quadro 2, então vem lá. Ares, por exemplo, Ares é fogo e terra. O dominante é o fogo. Leão, mesma coisa. Então, Leão e Áries, então lá, e Sagitário tem fogo, né? Fogo como dominante, e os que não são dominantes estão aí do lado, né? Agora, Touro, lá. Touro, o dominante é a terra, né? Terra. Aí vem Virgem, também é terra. Capricórnio também é terra. Depois vem lá, Gêmeos, ar, né? Libra também ar, e Aquário também ar. Água. Câncer, água. Escorpião, água, e Peixe também água, né? Isso aí é o quadro do Paracelso.
Aí o Paracelso vai lá, ela coloca agora o quê? Ele coloca ligando aos planetas, os chamados planetas, né? A Lua e o Sol estão incluídos como planeta na época que ele, né? Então aí nós temos então Saturno lá, né? Representa então o lado grande e triste, flores negras cinzenta, odor desagradável, frutos ácidos venenosos. Júpiter, grande, frondoso, flores brancas, azuis, inodoro, ligeiramente ácido. Marte, assim vem então colocando lá, Marte, pequeno, espinhoso, vermelho, pequeno, odor picante, venenosos. Sol, médio, flores amarelas, muito aromático, é agridoce. Vênus, pequeno, florido, belas e alegres, né, as flores, fino e delicado, açucarados. Mercúrio, médio, sinuoso, pequenos, cores várias, né, odor penetrante, sabores diversos. Lua, caprichoso, flores, grande e triste, no caso da Lua é caprichoso. Flores brancas, odor suavíssimo e insípidos. Aí eu fiz um apanhado, para não ficar falando muito assim, então eu peguei aqui do Paracelso, eu peguei então o signo do zodíaco, né? Coloquei ali ali à esquerda. Então agora vem, Áries é fogo, né? E a influência maior de Áries é na cabeça, o planeta é Marte, a cor é vermelha, o dia da semana é terça-feira, e uma das plantas que associa, então, a Marte é a gatanha. A gente vai falar dessa gatanha. Touro é a terra, né? Que é o elemento, né? Elemento terra. Vai aparecer fogo repetido em outros, né? Em outros signos, né? O pescoço é a influência maior, né? Vênus é o planeta, e verde é a cor, sexta-feira é o dia da semana, e junífero é uma planta. Eu peguei propriamente do Paracelso, então achei por bem não mudar o Gêmeos, ar, né? Porque esses nomes que aparecem aí, hoje nós temos outros nomes que nós conhecemos aqui hoje na nossa realidade, né? Gêmeos, então, ar, né? Os braços e as costas, que é as suas influências maior. Mercúrio, né? É o planeta, violeta, quarta-feira é o dia da semana, a cássia é a planta. Câncer, água, estômago, lua, né? O branco é a cor, segunda-feira, e a planta eu coloquei a couve, que é conhecida mais da gente aí. Leão, então, é fogo, ele tem a influência sobre o coração, né? O signo de Leão. O Sol é o planeta, amarelo é a cor, domingo é o dia da semana, e girassol é uma das plantas. Virgem, terra, o ventre, né? É o órgão de influência. Mercúrio é o planeta, violeta, quarta-feira, e a planta, o agárico. Libra, ar, os rins e as nádegas, né? Vênus é o planeta, verde é a cor, sexta-feira, dia da semana, e macieira. Escorpião, água, os órgãos sexuais, Marte, vermelho, sábado, arruda. Sagitário, fogo, os músculos, Júpiter, azul é a cor, quinta-feira, e Caledônia. Capricórnio, terra, os joelhos, Saturno, preto, sábado, mandrágora. Aquário, ar, as pernas, Saturno, preto, sábado, consólida. Peixes, água, os pés, Júpiter, azul, quinta-feira, amoreira. Aí vem uma série de plantas, né? Depois esse Crown aqui, ele faz uma seleção de todas as plantas aí para colocar para cada ala. Plantas solares, plantas lunares, plantas em Marte, plantas de Mercúrio, plantas em Júpiter, plantas em Vênus, plantas em Saturno. Agora vamos ver alguns casos, então, algumas plantas, né? Que a gente pode dar uma conversada. Paracelso, então, a humanidade e a planta. O mundo das plantas está sob a influência dos planetas e tem como finalidade alimentar o ser humano e curar as doenças. Em seu corpo físico, a planta pode nutrir, reparando suas forças orgânicas diminuídas, em seu corpo
em seu corpo eletromagnético, curar suas doenças e, em seu corpo astral, tratar suas emoções e sentimentos impróprios. Deve-se aprender, ao mesmo tempo, a governar o organismo físico. E, antes de tudo, o homem deve ser senhor, por vontade, das pequenas irregularidades de funcionamento que podem produzir-se. As plantas, o médico, o terapeuta e a cura. O próprio nome helênico do deus da medicina, Esculápio, significava o bosque. A esperança da saúde, a faculdade solar de regenerar os corpos. O emprego esotérico das plantas é indicado por Paracelso sob o nome de transplantação das doenças. Tenha sempre em mente que um medicamento vegetal é sempre tanto mais ativo se a preparação é realizada por uma pessoa robusta e animada vontade de curar. São os médicos da atualidade, né? O tratamento hermético das plantas não consiste somente em dispor das qualidades físicas do suco das plantas, tratamento exotérico, da maneira mais proveitosa, e sim em libertar a força viva, a essência, a alma ou o bálsamo da planta, conforme diziam os antigos hermetistas, tratamento esotérico. O bálsamo é o azeite essencial dos vegetais. Não é nem azeite vulgar, nem o sal, nem a terra, nem a água, e sim algo muito sutil, o veículo do corpo astral. Esse bálsamo se obtém por meio do fogo e não pela fermentação. Então, Paracelso aí, falando, Paracelso bálsamo para o Paracelso é aquilo que Paracelso chama de um arcano, isto é, uma substância fixa, imortal, em certo modo incorpórea, que modifica, restaura e conserva os corpos. Essa força se acha coberta de uma tintura que é obtida pela redução do vegetal de sua segunda matéria para a matéria primitiva. O poder curativo do vegetal reside em seu espírito. O médico deve saber que as boas plantas podem ser desvirtuadas por uma maneira má de olhar de Saturno e de Marte, e que as plantas venenosas podem frequentemente se tornar benéficas graças ao Sol, a Júpiter e Vênus. Nas curas se há de sempre ter em mente o semelhante pelo semelhante. Semelhante pelo semelhante. Faz lembrar o quê? Homeopatia, né? Pois nunca se deve receitar uma planta de Vênus para uma doença de Saturno. Então, vamos ver agora a magia do reino vegetal. Toda a magia do reino vegetal reside no conhecimento dos espíritos das plantas. Silvestres são os habitantes dos bosques e ninfas, as plantas aquáticas. Esses seres pertencem à classe daqueles que o cultista classifica de elementais. São os habitantes do plano astral que aspiram a elevar-se até a condição humana. São dotados de uma espécie de inteligência instintiva e variam de forma ao mesmo tempo que o ser material ao qual estão ligados. Seu poder é tão grande sobre o plano material porque habitam no limite de dito plano e do plano astral e pode realizar curas e visões surpreendentes. Está falando da magia do reino vegetal. Agora aí, nós temos o Paracelso colocando para a gente a magia do reino vegetal, colocando em várias situações, né? Eu vou localizar aqui no meu caderninho. Fisiologia, magia do mundo vegetal, magia do mundo vegetal. Então, a magia natural, né, colocada aí, as diferentes tradições exotéricas ensinam várias utilizações das forças vegetais, né? Isso aí, então, não vou comentar muito, né? Porque essa é uma coisa que acontece, né? O chá que cura determinada coisa, né? Que é tratado de forma exotérica, né? A prática entre os indígenas é muito feita por essas práticas exotéricas, né? Que é chamada de magia por eles, porque é realmente uma ação
que não é assim diretamente. Na América Central, na Nova Guiné, na Nova Zelândia, na Índia, na Alemanha, enfim, em vários países, então, utiliza, então, dessas práticas, inclusive no Brasil, muito, né? Entre nós também. As árvores mágicas, né? Todo povo na Índia tem a sua árvore mágica, rendendo a elas um verdadeiro culto, né? Árvores mágicas. A magia nas religiões. A religião, então, é que nem se fala, é a árvore da ciência, do bem e do mal, né? Árvore vivificadora do Éden, árvore da Cabala, enfim. Né? Os mestres de yoga são representados debaixo de uma árvore sagrada. Então, isso dentro das religiões. Filtros, né? Aqui os filtros, então, que nós estamos falando aqui, são as poções mágicas, né? Em cuja composição entram substâncias preparadas magicamente para a obtenção oculta de um determinado desejo, né? Ou até uma maldade, né? O unguento dos bruxos, né? Que também não vou comentar, porque é preparo também, né? A gente conhece também. Agora, a agronomia mágica, né? Semear significa o mesmo que internar alguém na escuridão, no profundo e no mistério, né? As trevas provocam a luz e a massa dos cotilédones putrefatos chamam a flor radiante de cor e de perfumes. Certas plantas prosperam vivendo ao lado de outras e morrem de suas vizinhas antipáticas. É o caso, por exemplo, do abacateiro. O abacateiro, por exemplo, nada nasce nas proximidades das raízes dele, né? Ele é uma planta antipática para as outras plantas. Então, essas colocações de agronomia mágica, ela é muito assim evidente em determinadas situações que a gente vê. A semente, por exemplo, o jatobá. O jatobá, você planta uma semente, ela nasce em um mês. Você planta 2 sementes do jatobá, uma nasce depois de 7 anos. Então, como que se explica isso aí, né? Essa agronomia mágica? Diz as explicações assim, que o jatobá, por exemplo, ele fica reservando. Se aquela planta for abatida, né? Aquela semente está lá na reserva. Isso aqui é constatado para quem planta jatobá, né? Eu tenho aqui um amigo meu aqui em Jardinópolis, que ele adora jatobá, ele faz farinha da semente da jatobá, né? E ele falou assim que ele planta agora jatobá, vai fazer aqui não vai dar mais nada, Aí passam anos e anos e anos, assim, que um jatobá nasceu lá, depois que ele plantou, depois de 7 anos nasceu o jatobá. Aí ele falou assim, o que será que a natureza é incrível, né? Aquela primeira jatobá que eu plantei, ela já morreu, né? Ela cresceu, atingiu o auge dela e não foi para frente, mas tinha outra de reserva lá, né? Você falou do abacateiro, que tem o abacate? Então, o abacateiro nas plantinhas não nasce próximo não tem nada. Ali fica uma área quase que deserta ao lado do abacateiro. Pode observar no pé de abacateiro que até o capim, o mato não nasce nas proximidades, né? Aí vem, gente, também a agronomia, né? A magia. Agora vem aqui, olha, vamos falar um pouquinho mais, né? Esse crescimento mágico também é o que a gente vê aí, né? O feijão, por exemplo, você põe o feijão no algodão, né? No algodão úmido, né? Dali um pouquinho, né? O feijão está aquilo ali, é um crescimento mágico aquilo ali, né? As crianças brincam muito isso na escola, né? No jardim, né? Com essa parte aí. Agora, isso aqui é muito interessante. A poliginesia, né? Do grego palen, novo, gênesis, nascimento. Entre o mundo material e o mundo espiritual, há algo que faz, às vezes, de intermediário, que é o mundo astral. Esse mundo astral que se predigaliza e repete através dos 3 reinos da natureza é o léfas para os vegetais. E, combinado com sua força vital, constitui o ens primum,
que possui as mais altas virtudes curativas. Como se vê, é uma arte tríplice, que consiste em fazer reviver a alma, isto é, simplesmente o fantasma da planta, ou então em fazer reviver o corpo e a alma da planta, ou, em última análise, criá-la com materiais tomados ao reino mineral. Né? Aqui na página 102, né, do Paracelso, ele vai falar alguma coisa. Então, olha, ele fez uma experiência, que eu achei até interessante, né? Apanhei um pássaro recém-nascido do ovo, fechei hermeticamente num tacho de metal e reduzi-o a cinzas, por meio de um fogo conveniente. Introduzi em seguida o recipiente com as cinzas do pássaro num monturo, ele fala aqui, monturo de estrume de cavalo, e deixei ali até que se forme uma substância viscosa, produzida pela cinza e os azeites empireumáticos. Coloquei depois dita substância dentro de uma casca de ovo e fechei com grande cuidado, pondo a incubação natural. Então vereis aparecer o pássaro que fora reduzido a cinzas. Então, vamos ver lá o que... Agora entrou a Blavatsky para ajudar a gente, né? Vamos pensar um pouquinho. Gafarilus, alquimista e filósofo que viveu em meados do século XVII, é o primeiro filósofo conhecido que sustentou que todo objeto natural, plantas, né, isso é plural, hein? Planta, criaturas viventes, etc., depois de queimado, conservava sua forma em cinzas, e que, dita forma, se podia fazer surgir delas outra vez. É o corpo etérico da planta. É que o Marx fala muito aqui com a gente, né? E outra, Geraldo, as plantas têm 470 milhões de anos. O homem tem 300 mil anos só. Exatamente. Então, você vê a diferença. Exatamente. É aquela história de transformar chumbo em ouro, não é isso? Chumbo em ouro, né? Então, essa é a mesma alquimia que se está fazendo aí, é o que está sendo feito aí. Então, aí assim está... olha aí, um outro teósofo falando também, né? Dessa poligenesia. Se uma coisa perde sua substância material, permanece, contudo, a forma invisível na luz da natureza, que é a luz astral. E se podemos revestir dita forma com matéria visível, podemos torná-la outra vez visível. E aí é um teósofo também fazendo esse comentário, né? Franz Hartmann, né? Até eu vou pesquisar um pouquinho mais sobre esse Franz Hartmann aqui, que eu peguei pouca coisa. Veja agora uma situação interessante, o Paracelso falando dessa mandrágora, né? Pouco usada na medicina, em compensação, desempenha um papel muito importante nas artes mágicas. A raiz é um poderoso condensador das forças astrais. Faz parte da composição do unguento dos bruxos para assistir o conciliábulo. Os bruxos chineses empregam esta planta, que chama de jigsen, para provocar loucura ou causar terríveis sofrimentos. Essa planta é do planeta Saturno, o signo zodiacal dela é o Capricórnio, né? Constelação de Capricórnio. Agora, vejam bem, olha, Blavatsky entrou na história aqui também, né? Então, no glossário teosófico, vai encontrar isso aqui. A raiz dessa planta tem a forma humana. Em ocultismo, é utilizada pelos magos maus para vários fins perversos, e alguns ocultistas, com a mão esquerda, fazem homúnculos com ela. Homúnculos é homem pequeno, né? Miniatura, né? É amuleto. Segundo crença vulgar, lança gritos quando é arrancada da terra. Desde os tempos remotos, tem sido de planta mágica por excelência. Suas raízes, aparentemente, não têm talo, e de sua cabeça brotam grandes folhas, como uma gigantesca madeixa de cabelos.
tem uma forma humana que é a sombra, e é apreciadíssima como amuleto. Então, gente, olha, aí a mandrágora, né? Olha a mandrágora, né? Tirando da terra. Então, vocês viram o comentário ali do Paracelso, né? O Paracelso falando dessa planta, aí a Blavatsky falando dessa planta. Aqui já é um pouquinho mais, aqui já é bem mais original, né? E ela tem essas características aí. Agora, o Paracelso falando do agárico, né? Que é chamada a erva de passarinho, né? Essa erva de passarinho, ela não tem, ela é parasita, parasita. Esse branco que está aparecendo aqui são as flores da erva de passarinho, né? Mas não é dessa planta aqui, não é dessa planta verde que está aqui, né? Ela tem as folhas maiores, né? Folhas maiores, que não deve aparecer aqui, e vive na região temperada da Europa, oeste da Ásia. No Natal, na hora astrológica propícia, druidas, né? Druidas celebravam pomposamente a colheita das bagas do agárico. Essas bagas, saturadas no tríplice fluidismo da árvore, dos astros e da fé dos participantes da cerimônia, convertiam-se em poderosos condensadores magnéticos, que utilizavam para realizar curas maravilhosas, em casos verdadeiramente desesperados. Essa erva hoje, pouca coisa, dentro da homeopatia nós encontramos, com esse nome aqui, olha, Viscum album. Se você pegar, então, a nominata da homeopatia, vai aparecer com Viscum album, não aparece como agárico. E ela tem realmente uma função muito grande, eu não trouxe. Olha Blavatsky agora falando também dessa planta, né? Agárico, esse curioso vegetal que cresce somente como uma parasita em várias árvores, como a macieira e a azinheira, era uma planta mística em diversas religiões antigas, e sobretudo nos druidas celtas. Seus sacerdotes cortavam o agário em certas estações com muitas cerimônias, e servindo-se apenas da foice de ouro, especialmente consagrada. Entre os druidas, essa planta parasita simboliza o sacrifício divino, a descida do espírito à matéria. Olha Blavatsky, então, né, fazendo esse comentário dessa mesma planta que o Paracelso mencionou para a gente, né? Agora veja o lírio. O lírio também, aí Paracelso comentando, né? O lírio é o símbolo da castidade. Gabriel leva-o em sua mensagem a Maria. Essa flor é a imagem da criação universal, da pré-formação da ação do fogo primitivo sobre a mãe água. Com essa planta se fabrica um perfume mágico muito conveniente para queimar no recinto onde se realizam experiências teúrgicas ou se esperam manifestações astrais. O Sírio é do nosso conhecimento, né? O lótus, uma grande variedade dessas plantas, desde o majestoso lótus da Índia até o dos pântanos, trevo de pé de ave, e o Dioscórides grego é usado como alimento em Creta, né? Em outras ilhas. É uma espécie de ninfoeia, trazida da Índia para o Egito, onde não era uma planta nativa no Egito. Os egípcios viram no lótus um símbolo do renascimento do sol e da ressurreição. Horus é representado saindo do cálice dessa flor. Horus é o deus do céu, do sol, nascente, mediador dos mundos, né? No Egito. Aí, a Blavatsky cita aqui também, ó, o lótus, planta de qualidades sumariamente ocultas, sagrada, no Egito, na Índia e em outras partes. Chama-na de o filho do universo, que leva em seu seio a semelhança de sua mãe. Houve tempos em que o mundo era um loto, Padma, de ouro, diz a alegoria. Paracelso a macieira, a maçã. A árvore consagrada a Ceres, né, no célebre tratado de Onirocrítica, desse autor aí, intitulado
o sono, interpretação do sono, né? Dedicado um amplo espaço aos sonhos relacionados com a macieira e seus frutos. Quando você sonha com a maçã, olha o que pode acontecer, né? Sonha-se comer maçã doces. Um artista, o que acontece? A glória lhe sorrirá muito em breve. Um comerciante, né? Um comerciante realizará grandes negócios se ele sonhar com a maçã. Um namorado será feliz em seu amor se sonhar com a maçã. Um militar alcançará grandes honras, né? Isso aí citado por essa maçã que nós temos aqui no nosso... Tanto faz a verde como a maçã, né? Vermelha, né? Agora eu para Celso, então, né, um dicionário de botânica oculta, né? Eu citei alguns aqui. O acónito é muito usado, né? Hoje, até eu coloquei aqui uma frase aqui, envolvendo o Hahnemann aqui. O Hahnemann transformou o acónito de veneno, ele transformou no melhor amigo do berçário. Quer dizer, o bebê hoje, né, no berçário, usa muito o acónito para, né, para dormir, né, para acalmar, tirar dor, né, dor de barriga, dor de... Né? Qualquer mal-estar que a criança tiver, você receita acónito na potência 7, né? Você vai fazer com que o bebê durma tranquilo. E era um veneno aqui. É uma das doces plantas da antiga Rosa Cruz, infusões com a finalidade de afugentar maus espíritos, como fazer água benta, tem medo de trevas, quem é de acónito, né? Porque nós sempre pertencemos a uma determinada planta, né? Quem é de acónito, um dos mais mortais e rápidos venenos. Hahnemann transformou no melhor amigo do berçário, né? Arnica montana, planta da antiga Rosa Cruz, né? Remédio externo, usado contra golpes, quedas e contusões, cresce nas montanhas onde a vida é dura, traumatizante, o planeta dela é o Sol, né? Então, veja bem, a arnica é para contusões, né? Contusões, mal-estar. Agora você vê, o girassol é consagrado a Apolo, constitui uma das 12 plantas da antiga fraternidade Rosa Cruz. Rosa Cruz tinha 12 plantas preferenciais dentro da Rosa Cruz, né? Aqui estou citando 3 delas aqui, né? Inclusive o girassol. Se magnetizarmos uma sonâmbula e lhe entregarmos uma flor de girassol com uma boa parte de seu caule, a sonâmbula adquirirá uma extraordinária visão orgânica, para Celso falando, né? Metagnose, que lhe permitirá fazer revelações surpreendentes como verídicas. Além disso, possuirá uma faculdade especial para a interpretação dos sonhos, né? E o girassol é do planeta, né? Então, aqui tem ó, o acônito, olha a planta, a flor do acônito. Olha que linda a flor, né? Acônito napelos, que é usado na medicina. Gente, outra coisa, a homeopatia trabalha só com orgânico, viu? Esse aqui, olha, é a arnica montana, ela é das montanhas dos Alpes. Não é a arnica que nós temos esses, né? Essas que nós vemos na beira da estrada, vemos aí em qualquer lugar, né? Essa arnica aqui é específica, arnica montana, por isso que ela tem o nome de arnica montana, né? Elas são dos Alpes europeus. O acônito também não é da nossa região também, né? O girassol aqui já é um plantio, né? Não é bem original, né? Na homeopatia, ela é usada, mas de forma de plantio orgânico. Não é assim, né? Agora aí, gente, vamos começar a falar um pouquinho, né? De tudo isso que nós falamos até agora, vamos encaixar agora dentro do que o Hahnemann. O Hahnemann foi um médico, né, que ele formou médico, mas com muito sacrifício, né? Era de família, o pai dele trabalhava com louças, né, de fazer objetos de louça, e ele, com muito curso, ele conseguiu estudar, né? Mas chegou a concluir, né, a universidade, chegou a concluir a universidade, e lá na universidade, o que aconteceu? Formou-se médico, e formando-se médico, o que aconteceu? Ele viu que não estava nada dando certo em termos de cura. Então, ele ficou 7 anos só na medicina ortodoxa, a medicina convencional. Aí ele partiu, então, o quê?
para poder ganhar, para sustentar, porque na época, ele tinha 6 filhos, parece já. Ele chegou a ter 11 filhos, o Hahnemann, né? E aí, o que aconteceu? Ele começou a ler bastante e traduzir livros. Ele traduziu 2.400 livros na época, né? De Paracelso, de todos os livros antigos, né? Ele traduziu. Ele conhecia 7 línguas, né? Inclusive as línguas mais assim antigas. E aí ele conseguiu, então, o quê? Olha, chegar a isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Aí ele conseguiu fazer as experiências dele da seguinte forma. Ele começou a experimentar as ervas, né? Experimentar as ervas. A primeira erva que ele experimentou foi a erva da malária, né? A erva da malária. Então, veja bem, olha, a quina officinalis. Então, a quina foi a primeira experiência que ele fez. O que é a quina? A quina, ela combate a maleita, né? O que é a maleita? A maleita é uma febre muito grande, onde a pessoa realmente vibra muito com essa febre, né? A ponto de realmente... Então, lendo realmente, dentro da literatura que estava lendo, ele encontrou essa planta aí, né? Na cura da malária. Aí, chamada pelos índios andinos de pau de quenturas, né? Pau de quenturas. A casca dessa árvore abundante na América do Sul curou a condessa de Chincon, né? Chincon de uma febre alta em 1630. Graças à influência do seu marido, que morava no Peru, o pó da quina se difundiu pelo mundo a partir de então. O nome botânico da Cinchona officinalis foi dado em honra à condensa. Aí vê que o Hahnemann, então, certo de que a medicina clássica que aprendeu não era capaz de curar nada, passou a viver traduzindo trabalhos científicos e deparou com a descrição da quina. Então, uma luz brilhou em seu interior, intuiu a aplicação prática da lei dos semelhantes. Então, simila. Então, a cura pelo semelhante, né? Era o ano de 1790. Ele experimentou em si mesmo, as doses tóxicas da planta. Olha só, ele vai experimentar essa planta, né? Era o ano de 1790. Então, aconteceu o quê? Observou e registrou sintomas mentais e físicos, reconhecendo a semelhança entre o quadro gerado pela quina, né? No tratamento da quina. E o quadro para qual era terapeuticamente usada. Repetiu a experiência em outras pessoas sadias e os resultados resultou no mesmo, pessoas sadias, né? Aí o que aconteceu? Depois de múltiplas tentativas, observou que diluindo a quina, seus sintomas se tornavam mais claros e característicos, e os efeitos tóxicos sumiam. Aprendeu que, caso individualizasse exatamente o quadro psicofísico de um doente, o correspondente quina podia curá-la com uma única dose. No caso aqui, ele colocou de 12 CH, que seria 12 a potência da quina. E elevou, vai levando, ele conseguiu curar, então, com essa quina, todos os casos, né, em que hoje você pega a relação da quina como medicamento, ela vai curar uma série de doenças, né? Aí ele falou assim, então ele concluiu aí nasceu a homeopatia, a partir daí, né? Embora a homeopatia é muito antiga, ela está lá com Hipócrates, né? Hipócrates, também é semelhante, cura semelhante, né? Paracelso, semelhante, cura semelhante, né? E agora vem ele aqui para concluir. Aí depois, o que acontece? Aí ele chega lá no consultório dele, um monge, né? Um pessoal que vive lá no mosteiro, chega lá reclamando que nunca havia tido vida sexual, né? Vida sexual nenhuma, e que ele estava com um corrimento lá, né? Hemorragia, quer dizer, uma doença lá, venérea, né? Aí o que aconteceu? Aí ele perguntou para esse padre, né? Então ele cita aqui, né? Então, Tuia, né? Tuia aqui que está citando aqui. Hahnemann foi o primeiro a ter a ideia de utilizar a tuia em terapêutica. Observando um doente que apresentava brenorragia,
tem que ser feito sexo, mas era frequente mastigar as folhas dessa árvore. Ele mastigava a flor dessa árvore. Então, era uma pessoa que vivia no convento tem muito dessas árvores. Olha só como que é essa árvore, está vendo aqui? Olha o formato dela. Hoje nós usamos jardim, só que essa que está falando aqui é a Thuya occidentale. Ela é produzida no norte dos Estados Unidos e no Canadá. E vai aparecer esse tipo de pinheirinho aqui, né? Esse pinheirinho aqui. Aí, o que acontece? Olha lá. Observou a ação da Thuya sobre a mucosa das vias urinárias, né? A partir dessa observação, teve a ideia de estudar a Thuya. Experimentou os seus efeitos e constatou a sua importância do ponto de vista terapêutico. Aí, então, a Thuya hoje é utilizada para a cura da cicose. Cicose é todo tipo de doenças venéreas, né? Todo tipo de doença venérea, então, tem essa coisa. Então, a Thuya, hoje, ela o quê? Ela cura tumores, né? Verrugas, ligado, assim, ao próprio câncer, né? Então, a Thuya ela tem uma atuação muito grande. Se os médicos homeopatas realmente fizessem um estudo mais cuidadoso, né, aprofundassem mais, eles poderiam tranquilamente curar muitas doenças, tipo câncer, inclusive, né? Você vê, por exemplo, deixa eu só comentar um fato particular meu, né? Começou a aparecer, eu tomei um pouquinho de Thuya, aí começou a aparecer vários verrugas, né? Verrugas, né? Que no caso seria um tumor, estava dentro da minha cabeça, né? Aí começou a aparecer um aqui, começou a crescer. Assim, poxa vida, né? Deixar o cabelo crescer, que negócio que está crescendo demais, né? E estava encoberto. Aí eu comecei a tomar Thuya, né? Aí foi aumentando a potência, ele um pouquinho foi sumindo. Eu não fiz o tratamento aqui, né? E verruga, mesma coisa. Então, aparece umas verruguinhas em algum lugar, você também desfaz ela através da Thuya, né? Então, a Thuya ocidental realmente é um medicamento que, aí depois, o que acontece? Hoje nós temos por volta de tudo na natureza transformou em homeopatia. Todo remédio, né? Inclusive, um dos homeopatas históricos, né? Junto da mesma época de Hahnemann, acabou morrendo, né? Morrendo por uso indevido, porque não era muito conhecimento. Agora, hoje é do conhecimento, porque ele é um homeopatizado, ele tira os efeitos do veneno, ele passa a ser um efeito curativo, né? Efeito curativo. Você vê, por exemplo, um elefante não come de jeito nenhum as plantas venenosas, né? E se você obrigar ele a comer, vamos supor que você dê misturado em alguma coisa, né? E ele acaba comendo, morre o elefante. É o caso uma planta, como é que chama essa planta? A beladona. A beladona. A beladona é um veneno que mata um elefante, se ele comer a planta crua, né? Planta crua. E assim é o ser humano. Se o ser humano também comer a folha da beladona crua, morre também. O acórdio é a mesma coisa, né? Ela crua. Bom, então Hahnemann, gente, olha, ele saiu dessa farmacologia aqui, olha, que seria a farmacologia química, né? Do Galeno, isolar os agentes moleculares ativos individuais das plantas, das ervas. Os homeopatas, né, hipocráticos, né, do século V a.C., trabalham com a essência vibracional de toda a planta. O processo de preparação dos medicamentos homeopáticos libera as propriedades energéticas sutis presentes nas plantas e as utiliza para carregar a água. O processo homeopático responsável pelo desenvolvimento do poder medicamentoso é realizado por meio de diluições acompanhado de fortes agitações, seria sucções, ou triturações sucessivas de insumos ativos em insumos inertes e inadequados. Esse processo é conhecido como potencialização. Quanto mais alta a potência homeopática, menor o conteúdo molecular e, consequentemente, mais etérica as características do remédio, né? Olha como que é feito, né? Era feito de primeiro a sucção. É manual, né? A farmácia homeopática, aqui, a selvática, faz dessa maneira aqui ainda.
o processo de preparar a homeopatia. Essa tábua aqui, né, que é uma tábua de impacto aqui, ela tem um marcador aqui de batida, né, de vibração. Então, vai batendo e vai até completar. A hora que der 100 batida, ela fez um CH, né? A hora que pega depois uma gota, daquele que fez 100 batida, pega uma gota, coloca na água, uma gota, coloca 1% na água, né? Na água, e 99% de água, faz a mesma coisa. Né? Aí vai produzir o quê? O segundo, 2CH. 2CH. E assim vai, né? Então, sem CH, imagina quantas vezes tem que bater, né? Agora, hoje, então, o pessoal já tem essa máquina aqui, ó, já dá para preparar várias homeopatias ao mesmo tempo, né? Então, ó, se você vai na farmácia, por exemplo, lá na farmacêutica, ele já tem esse aparelho aqui, ó. Por isso que lá sai mais rápido a medicação, né? Que já tem esse aparelho. Mas a selvática ainda não tem. E eu acho até interessante. Agora, vamos falar um pouquinho do Steiner, né? Vocês viram aquela história lá da erva de passarinho, né? Aquela erva de passarinho. Então, o Steiner começa a vida dele justamente observando muito a natureza. O Steiner realmente é fundador da antroposofia, né? Criador da agricultura biodinâmica, criador da medicina antroposófica, da arquitetura orgânica, criador da euritmia. O homem é um ser espiritual, essencialmente livre, e está conectado à natureza e ao todo. Aí nós temos assim, olha como que é a erva de passarinho, olha, que chama agárico. Então, erva de passarinho é o agárico, né? Aqui, na página aqui que eu vou dar uma lida, né, sobre o agárico. Então, olha aqui o Steiner, olha o que é a intuição, né? Olha, Rudolf Steiner, fundador da Sociedade Antroposófica, elaborou medicamentos com base em suas pesquisas sobre a ciência espiritual. E dentre tais medicamentos inclui-se a erva de passarinho. Steiner acreditava que os elementos espirituais atuavam por meio de substâncias físicas, de maneira que seu método não representava um antagonismo, e sim um sistema complementar da medicina moderna. Né? Então, o Steiner, com essa erva de passarinho, ele observou que, né, por que chama erva de passarinho, né? É que essa planta aqui era uma planta que ela é parasita, e ela solta essa flor aqui, ó. Não sei se é uma flor ou é um fruto, né? É um fruto. Aí o passarinho pega esse fruto aqui, leva no bico e vai para outra árvore. Quando ele chega na outra árvore, né, ele esfrega o bico. Ele esfrega o bico na árvore, né? Quando ele esfrega o bico na árvore, o que acontece? Vai nascer ali, vai brotar ali a erva de passarinho. Então, é ele que faz não é pelo vento, não é, né, levando nada, ele leva a gosma, né, do fruto, e essa gosma do fruto faz produzir uma nova planta, né? Bom, Rudolf Steiner, então, a medicina antroposófica, a arte médica, conhecendo a essência do corpo, né, humano e da natureza, sabe-se em cada caso transformar o processo natural de um produto da natureza em fator de cura para o corpo físico humano. É fundamentado no vitalismo holístico como a homeopatia. Os processos de produção dos medicamentos antroposóficos são a maceração, a digestão, a infusão, a decocção, a destilação. Então, vocês vejam aqui que ele não usa o mesmo processo da homeopatia do Hahnemann, né? A Véleda foi fundada em 1921, foi criada na Suíça para a manipulação de medicamentos homeopáticos. Então, quando você vai comprar um medicamento homeopático, receitado pela médica antroposófica, ele vai procurar nessa, né? Agora, é lógico que monopolizou, né? A Véleda monopolizou a medicação. É mais caro do que a homeopatia, bem mais caro,
Rudolf Steiner, então, na agricultura biodinâmica, baseada na filosofia steineriana, visa promover o equilíbrio e bem-estar do ser humano, a partir do melhor que a natureza tem a oferecer, desenvolvendo o melhor que podemos a ela. Na prática, é a individualidade agrícola, na qual a área plantada, fazenda, sítio similar, deve ser plena e o responsável não só por alimentar a plantação, mas por renovar toda ela, sendo também a fonte da semente que serão plantadas no local. O que é essa aqui? Hoje nós chamamos de alimento orgânico, né? Porque não pode usar de forma alguma agrotóxico, a água não pode ser tratada, tem que ser água natural também, de fonte natural. Eu tive aí em Caça de Coqueiro, eu tive um sítio, né, que era orgânico, então é rigoroso. Então, o Instituto Biodinâmico de Botucatu faz vistoria de 6 em 6 meses para ver se não tem nada lá. Se achar qualquer coisa irregular, você perde o direito a vender como orgânico, né? Trabalhar como orgânico. E você é suspenso desse plantio. O plantio orgânico tem essas características aqui, ele é plantado de forma bem organizada, né? E tipo, nessa forma de círculo, se não paralelo também, né? E os plantios são feitos assim, né? Aí, sempre assim. E dentro do plantio agricultura orgânica, sempre em obediência à Lua, os planetas, né? Os signos, olha aí, signos, tudo está aqui envolvido, aqui, olha. A Lua, aí, aqui vai falar a lua nova, o que ela, né? A lua crescente, a lua cheia. Aqui eu peguei na internet, né? Tem uma leitura, mas não vou prolongar, porque vai falar a seiva, como que ela comporta, né? Aqui, por exemplo, o fluxo da seiva desce e se encontra desce até a raiz, E aí vai acontecendo, né? Cada fase da lua. Aí ele vai apresentar aqui, olha, o plantio deve ser feito, então, de acordo com as fases da lua, né? Abóbora, lá, lua nova e crescente, abobrinha também é a mesma, a selga só na lua nova e assim por diante. O Edward de Bar, né? Médico britânico, muito frágil, né? Viveu também muito pouco, que ele viveu 14, mais 36, 50 anos viveu, né? Sensitivo, intuitivo, observador da natureza e ser humano. Elegeu as flores como parte de sua terapia, que acreditava que nela estava a energia vital, o potencial da semente que, com o movimento do desabrochar, armazenavam a energia cósmica e a energia telúrica em abundância. Aqui, nesse livro aqui da medicina vibracional, né, ele faz um comentário aqui que eu achei muito interessante. Bach descobriu os efeitos de várias flores através da observação do modo como elas o afetavam. O próprio Bach era um médium sensitivo. Ele era tão sensível que de tempos em tempos tinha de afastar do caos e das apressadas multidões de Londres, pois a vida na cidade era demasiadamente agitada, extremamente extenuante para ele. Tendo se mudado para a zona rural inglesa, depois de uma doença aguda que quase lhe custou a vida, Bach entregou-se à longa caminhada à procura de remédios existentes na natureza. A sensibilidade de Bach às energias sutis era tamanha que ele conseguia avaliar os efeitos terapêuticos potenciais de uma planta, levando ao lábio o orvalho matinal que recobria a sua flor. Bach era tão sensível que, exposto a uma determinada flor, sentia todos os sintomas, né, físicos e estados emocionais para os quais a essência da flor servia de antídoto. O processo de identificação de todos os 38 florais representou um esforço tão violento que a natureza física e emocional de Bach, que morreu em 36, com idade relativamente prematura. Então, né, que ele apoderou dessa energia toda para poder transferir para a gente, né? Essa parte aí da... Olha só como era feito o processo, né? Que o Bach foi um grande também homeopata, né? Ele recebeu um livro lá do Hahnemann, ele adotou homeopatia por muito tempo, também abandonou a medicina ortodoxa, né? Aqui é um processo, método solar. Você extrai a flor, né? Coloca numa vasilha que não pode ser de metal, né? Uma vasilha de vidro, de porcelana. E o outro método, esse método aqui, o método da fervura.
né? Fervura. Você ferve a flor. Então, tem plantas que é feito pelo método da fervura e outro pelo método solar. Também a vasilha é importante. Aí são as flores, né, de Bach. Aí o Richard Gerber, então, vai comentar com a gente aqui, olha, só para fechar, né? Os princípios básicos, tanto da cura holística e natural, como da medicina, têm, de fato, milhares de anos de idade, remontando à época da Atlântica e da Lemúria. Por intermédio de um contínuo ciclo de regeneração e renascimento, essas ideias vieram mais uma vez à tona para permitir o desenvolvimento de métodos de cura espiritual que ajude a aliviar boa parte dos males que a humanidade infligiu a si mesma. A homeopatia, as essências florais e o uso da luz solar, das cores e dos cristais como propósito terapêutico são, na verdade, uma arte muito antiga. É graças a uma gradual alteração na consciência da nova geração da comunidade médica e científica que o ambiente espiritual e intelectual se aprimorou o suficiente para que essas poderosas modalidades de cura pudessem novamente subir à superfície para ver a luz do dia. Aí está, então, abraçar uma árvore, né? Muito interessante. O mundo invisível é maravilhoso, né? O invisível está presente em tudo, né? Eu não vou fazer a leitura, que vai... É só vocês verem a imagem aí, ó, os efeitos da árvore, que é uma cura maravilhosa. 170 milhões de anos. Imagina o campo morfogenético de uma árvore com os sapiens com 300 mil anos. A gente só tem que aprender com ela. Gente, sabe que nós ficamos na explicação muito fácil das coisas, né? Você pega uma semente de jatobá, mas tem esse tamanho aqui, ó. Não tem mais ou menos um tamanho assim, né? Um pouquinho menor, né? Diminuiu um pouquinho. Se for uma jatobá bem tratada, numa terra bem natural, então ela tem esse tamanho. Agora, o passarinho não transporta isso aqui. Não transporta para mudar de lugar, né? Para mudar de lugar. Você encontra pé de jatobá lá na minha cidade, em Assis, você encontra pé de jatobá. Você encontra pé de jatobá aqui, agora no sítio lá do meu amigo, ele está plantando jatobá, né? E falou que 7 anos leva uma jatobá para aparecer depois que ele plantou, né? Então, eu entendo o seguinte, você por exemplo, aquela árvore chamada pau-ferro, né? Pau-ferro. É uma árvore espetacular para você abraçá-la, né? Essa árvore transfere para você, descalço, né? Não pode estar calçado de tênis aí de sola de borracha, né? Então, se abraçar uma árvore, um pau-ferro, por exemplo, ou uma planta viçosa, e você vai ter, realmente, você vai receber a energia dessa árvore, né? Com muita alegria. Então, o que acontece é que nós somos cegos, realmente, né? Essa cegueira total nossa aí, com relação à vegetação, é que nos deixa assim. Então, essa árvore falante aqui, né? Ela está falando, olha, humanos, proteja a natureza e todos nós, né? Agora, olha aí, gente. Então, com isso aí eu deixo uma mensagem aí, né? Que o Paracelso me ajudou bastante e eu adorei ler isso aí, porque realmente associei com bastante coisa que já tinha lido, né? E assim, deixa eu levar esse material lá e vou ler direto dele para saber que eu não copiei, né? Eu estou lendo o que a pessoa escreveu. Tinha outras coisas para ler, mas eu não vou perder esse tempo, porque hoje, quando você faz o curso de terapia, então você tem lá todas as flores, né? Você vai... Essa coisa aqui que é interessante. Dentro aqui, olha, os florais de Bach, ele vem diretamente lá de onde morou Bach, né? Eles são produzidos lá, com as flores plantadas lá também, na mesma área, né? E vem assim, olha, vem lacrado, essas caixas aqui, para você usar, né? São medicamentos, que são 38 aqui, com mais alguns especiais que vêm junto, para completar a caixinha. Então, você pega aí, né? Certo? Já vem preparado. Só que nós, na homeopatia, usamos... Ó, aqui, o elemento, olha lá, isso aqui está ativo. O elemento que é usado aqui para servir como
para proteger, né, ó, a essência da flor, é o conhaque. Aqui é usado o conhaque. Tá? Então, eu uso o conhaque aqui. Então, esse aqui é o agrímone. Aí, agrímone. Cada um tem o seu... É uma caixinha aqui que vem tudo marcado aqui certinho, para você não errar o medicamento, né? Aí você vem lá, olha, tudo em inglês, né? Vem assim as caixinhas, aí, olha, toda ela em inglês, né? Certo? Toda ela aqui nessa caixinha. Agora, a homeopatia já é preparada assim. Então, essa aqui, ela, né? Dessa forma que ela é preparada, né? E esse aqui é preparado pelo sol, né? O sol e tal. Aí pode ser preparado também em glóbulos. Quando ele é preparado em glóbulos, o que acontece? Eles são preparados dessa forma aqui, depois molha os glóbulos, absorve e vale como uma gota. Cada glóbulo vale uma gota, né? Isso aqui vale uma gota, aqui uma gota. Certo? Outra coisa, a semente do pau-ferro, você encontra pau-ferro em todo quanto é lugar. Mas ninguém... E o passarinho não carrega a semente para lá e para cá. Não tem jeito, a semente dela é grande, a semente dela. É um coraçãozinho assim, né? Então, essa dificuldade de produção da coisa. Então... Deixa eu esqueci de falar. Para você... Compartilhar. Então, gente, olha, então, esses dois medicamentos aqui é o que nós temos, homeopatia, né? Preparado dessa forma, e o Florado de Bach, que não é farmácia que prepara. Então, o Florado de Bach já vem preparado. Hoje já tem Florado de Califórnia, Florado de Minas, né? Hoje já tem uma infinidade, mas eu ainda fico com o Florado de Bach. Ele não foge ele é original mesmo, é lá né? Produzido lá em... E tem essa autora aqui, né? Que escreve aqui, ele escreve maravilha sobre o Florado de Bach, né? Vivendo os passos do Talibã, porque ela fez o caminho de Bach. Porque Bach, naquele tempo, ele do século XX, né? Vocês viram, então, como vai acontecendo, né? Você vê lá, vamos supor, Hipócrates, né? Lá no século V, né? Antes de Cristo, né? Depois vem o Galeno, né? O Galeno vem no século II depois de Cristo. Depois vem o Paracelso, né? O Paracelso já vem no século XV, né? Século XVI, século XV. Aí vem depois o Hahnemann, no século XVIII, e agora vem o Florado de Bach no século XX. Ele morreu no século XX, né? Mas ele descobriu também tudo no século XX. Mas ele era homeopata e depois passou para essa condição aí. Gente, tem alguma coisa mais que eu posso explicar aí? Fique à vontade. Tá? Eu agradeço. Vamos encerrar na internet. Encerrar. Depois a gente continua. Sujeitar as sim. perguntas da turma. Certo. Você é nosso mestre. Eu sou novo aqui. Aprendendo. Até a gente. Muito novo. Pessoal que está nos acompanhando pela internet, nós encerramos aqui, tá? Agradecemos a contribuição do professor Geraldo Medeiros. Por favor, acompanhe o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Namastê.